O caminho da magia é o caminho das pessoas comuns. Um homem pode ter um mestre, seguir uma tradição esotérica, possuir disciplina necessária para realizar rituais. Mas a busca espiritual é feita de constantes começos. Daí a palavra iniciado, aquele que está sempre iniciando algo. E a única coisa que conta, sempre, é a vontade de seguir adiante. As Valquírias é um dos livros mais íntimos, ousados e espiritualmente sombrios de Paulo Coelho. Publicada em 1992, essa obra encerra a primeira fase de sua carreira, marcando uma trilogia iniciática que começou com o Diário de um Mago, em 1987, passou por O Alquimista, em 1988 e culminou neste livro, onde o autor enfrenta o seu lado mais vulnerável e a crise da própria fé. Aliás, se você começou a jornada de Paulo Coelho por aqui, quando terminar esse vídeo, vai lá na playlist para ver um conteúdo especial sobre cada um dos livros que ele escreveu antes desse aqui. Se o Diário de um Mago fala sobre aprender com o mestre e o Alquimista fala sobre seguir a lenda pessoal, As Valquírias é sobre algo mais profundo: reconciliar-se com Deus depois de tê-lo perdido dentro de si. Vem comigo conhecer tudo sobre o livro, a história real que o inspirou, o enredo, os personagens, as simbologias e o que ele revela sobre a alma humana em busca de redenção. Em 1988, depois do sucesso mundial de O Alquimista, Paulo Coelho estava aparentemente no auge. Só que interiormente as coisas não estavam bem. Ele próprio descreve esse momento como uma crise espiritual. Depois de ter vivido experiências místicas, iniciado-se na tradição Ram, peregrinado a Santiago e encontrado a espada, ele percebe que o sentimento mais simples, a fé, tinha abandonado ele. Era como se Deus tivesse ficado mudo. Diante dessa aridez interior, ele decide empreender uma nova jornada, dessa vez não para a Europa, mas para o deserto de Mojave, nos Estados Unidos. E é essa experiência real que dá origem ao livro. Existe uma pergunta que todos nós devemos fazer sempre que começamos qualquer coisa. A pergunta é a seguinte: para quê? Para que tenho que fazer isso? A narrativa de As Valquírias é escrita em primeira pessoa e mistura autobiografia, ficção e simbolismo espiritual. Paulo viaja com sua esposa Cris rumo ao deserto californiano, acompanhado de Tuk, que muitos acreditam ser Petrus, o mesmo mestre de O Diário de um Mago. A missão que ele tem é clara: reencontrar o contato direto com o divino, com o anjo da guarda, como ele chama. Paulo apontou para um monumento no meio da praça. Suponhamos que ali seja o paraíso, e cada pessoa está num lugar desta praça. Cada um tem um caminho diferente para chegar lá. Por isso é que as pessoas conversam com seus anjos, porque somente eles conhecem o melhor caminho. Não adianta recorrer aos outros. No deserto, Paulo e sua esposa conhecem um grupo de mulheres misteriosas, fortes e enigmáticas conhecidas como as Valquírias. Essas mulheres vivem como nômades entre motéis, cidadezinhas no meio do nada e profecias, e têm a missão de ensinar as pessoas como falar com seus anjos. Só que antes de continuar na história, vem comigo conhecer um pouco mais sobre os personagens dela. Paulo é o mago que perdeu a fé. Depois de anos de disciplina e prática espiritual, ele precisa reaprender o básico: acreditar. O deserto que ele enfrenta aqui simboliza a secura da alma, o lugar onde não há respostas, só o eco da própria voz. Nesse livro, Paulo se mostra falível, irritado, ciumento e confuso. E é essa humanidade que torna o livro tão poderoso. Pela primeira vez, ele deixa de ser o mestre iluminado e se revela um homem que duvida. Quero ver meu anjo. Para quê? A Valquíria parecia intimidada. Porque estou desesperado e precisando de ajuda. Conquistei coisas importantes para mim e vou destruí-las porque digo a mim mesmo que elas perderam o sentido. Sei que é mentira, que elas continuam importantes, e se as destruir, estarei destruindo a mim também. Cris é a esposa de Paulo, sua companheira na jornada. Ela é um dos personagens mais importantes do livro, embora muitos leitores só percebam isso no final. Ela representa o feminino esquecido, o aspecto da alma que Paulo precisa integrar para curar sua fé.
Ao longo da viagem, Cris também passa por seu próprio processo iniciático, aprendendo a escutar o seu anjo e a se libertar das sombras do marido. Enquanto Paulo busca Deus nas alturas, Cris o reencontra dentro de si. Quando ela finalmente escuta seu anjo e compreende que o amor humano, imperfeito, cotidiano, é a verdadeira ponte com o divino, o mago precisa aprender com a mulher. E assim, o mestre se torna aprendiz. Valhalla e as Valquírias representam a manifestação externa do feminino arquetípico, mulheres guerreiras, protetoras, intermediárias entre o mundo dos vivos e dos mortos. Em uma passagem do livro, Cris procura uma livraria até encontrar o que estava procurando. Valquírias, ninfas do palácio de Wotan. Essa frase é uma sincretização típica do estilo de Paulo Coelho. Ele mistura elementos da mitologia nórdica, as valquírias, com uma figura da mitologia germânica, Wotan ou Wotan, e o conceito da mitologia greco-romana, as ninfas. Essa não é uma correlação que a gente encontra nos textos mitológicos originais, mas uma interpretação livre e poética do autor. Na mitologia nórdica, as valquírias eram deidades menores femininas, servas do deus Odin. Elas eram guerreiras divinas, frequentemente retratadas como belas, fortes e montadas em cavalos alados. Sua tarefa mais famosa era escolher os guerreiros mais bravos que caíam em batalha e levá-los para o Valhalla, o salão dos mortos gloriosos de Odin. Lá eles se preparariam para a batalha final do Ragnarok. Elas também eram capazes de decidir o destino das batalhas, favorecendo um lado ou o outro. Wotan é, na verdade, o nome dado ao deus Odin, ou Wodanas, nas lendas e mitos dos povos germânicos continentais. É a mesma divindade, com um nome adaptado a uma língua diferente. Assim, o Palácio de Wotan é uma referência direta a Valhalla. Valr significa os mortos no campo de batalha. Hol significa salão ou palácio. Portanto, Valhalla significa literalmente salão dos mortos em batalha. Odin, ou Wotan, é o deus supremo do panteão nórdico-germânico, deus da guerra, da sabedoria, da poesia e da morte. E o Valhalla era o seu salão localizado em Asgard, um dos 9 mundos. Já as ninfas, originárias da mitologia grega, eram espíritos femininos da natureza associados a locais específicos, como florestas, rios, montanhas e o mar. Elas eram belas, jovens e podiam ser benevolentes ou perigosas. Chamar as valquírias de ninfas é uma metáfora poética. Nessa passagem, Paulo Coelho está usando o termo ninfas no sentido mais amplo e popular de entidades femininas sobrenaturais e belas, e não no seu sentido mitológico. No livro, as valquírias representam o poder interior que julga, destrói e renova, a força que obriga Paulo a olhar para a sua verdade. Mais uma metáfora poética acontece quando Paulo batiza a líder do grupo das valquírias justamente de Valhalla. E aqui cabe uma atenção especial. Ele tirou apenas uma letra do seu nome. A gente tem Valhalla, que é o salão dos mortos em batalha, e Valhalla, a personagem do livro. Valhalla é selvagem, livre e perigosa, uma mistura de guerreira e sacerdotisa. Ela vai ser o espelho e o desafio espiritual de Paulo. Em outras palavras, Paulo deve se confrontar com o salão dos mortos gloriosos de Odin para enfrentar esse desafio espiritual. Tenham coragem. A voz de Valhalla soava alta e firme. Abram o coração e escutem o que ele lhes diz. Sigam seus sonhos, porque só um homem que não tem vergonha de si é capaz de manifestar a glória de Deus. O livro fala, acima de tudo, sobre a noite escura da alma, a fase em que todo buscador espiritual precisa atravessar quando o divino parece ausente. Paulo está em busca de seu anjo da guarda, mas o verdadeiro desafio é recuperar a confiança no invisível. O anjo da guarda é um símbolo da voz do self, da centelha divina em cada pessoa. Aprender a falar com ele é, na verdade, aprender a escutar o que é essencial e verdadeiro dentro de si. O anjo não é uma entidade fora, mas a parte da alma que recorda quem você é. Vou lhe contar uma história que meu pai me contou. Um mestre e seus discípulos caminhavam pelo deserto, e o mestre ensinava que podiam confiar sempre em Deus, pois ele tomava conta de tudo. Chegou a noite e resolveram acampar.
O mestre montou a tenda e o discípulo ficou encarregado de amarrar os cavalos numa pedra. Mas ao chegar à pedra, pensou consigo mesmo: o mestre está me testando. Disse que Deus toma conta de tudo e me pediu para amarrar os cavalos. Quer ver se confio ou não em Deus. Em vez de prender os animais, fez uma longa oração e entregou a guarda a Deus. No dia seguinte, quando acordaram, os cavalos haviam desaparecido. Decepcionado, o discípulo foi se queixar ao mestre e disse que não confiava mais nele, pois Deus não cuidava de tudo, esquecera de vigiar os cavalos. Você está errado, respondeu o mestre. Deus queria cuidar dos cavalos, mas naquele momento precisava usar suas mãos para amarrá-los à pedra. Enquanto Brida explora o feminino pela via da iniciação, as Valquírias o faz pela via da relação. Cris é o contraponto a Paulo. Ela é a intuição, a receptividade, a emoção que ele tinha negligenciado em sua jornada espiritual racionalizada. A reconciliação com Deus só acontece quando ele reconhece o valor do amor humano e da vulnerabilidade. O deserto onde o livro se desenrola é o cenário espiritual clássico de transformação, o lugar onde a alma é testada. No livro, ele representa um espaço de solidão e silêncio onde as máscaras se dissolvem. De uma perspectiva simbólica, as valquírias representam o processo de integração entre o ânimos e a ânima. O Paulo do início é o homem solar, racional, que quer controlar o sagrado. O Paulo do fim é o homem que se rende à dimensão lunar, emocional e amorosa. O encontro com Cris e com as valquírias simboliza o momento da individuação, reconectar as partes separadas da psique para restaurar a totalidade. O anjo é o self, o deserto é o inconsciente, e as valquírias são as guardiãs do portal entre o ego e o divino. As Valquírias é o livro de reconciliação com Deus, com o amor e com o feminino. É a travessia mais difícil de Paulo Coelho, não a externa, mas a interior. Depois dele, o autor se torna outro, mais maduro, mais humano, mais simbólico. Lembrem-se de que são uma manifestação do absoluto e façam nesta vida apenas coisas que valham a pena. Só os que agirem assim entenderão as grandes transformações que estão por vir. Se esse ou qualquer outro conteúdo aqui do canal te tocou de alguma forma, você pode contribuir para o meu trabalho através do Valeu do YouTube com qualquer quantia. Curtir, comentar e compartilhar também são formas de valorizar a produção de conteúdo que eu realizo por aqui de forma autônoma e independente. Na descrição aqui embaixo você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que você possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim, seguimos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro. As pessoas sempre respeitam mais aquele que diz coisas que ninguém entende.